controlar a inflação via câmbio pode gerar um desassossego no mercado agropecuário. Vou conversar agora com o Eduardo Dyer, analista da Macrosector, sobre a situação do agronegócio atualmente. Desde que há esse novo governo interino, como é que está a situação nesse segmento? Na realidade, a situação não tem muito a ver com o momento do governo. A situação tem a ver com a vocação agropecuária do Brasil. O agronegócio ganhou uma dimensão extremamente importante. Já na última década, o Brasil se torna o 7º maior player de exportação. Aliás, em 7 produtos, ele é líder absoluto no mercado internacional. A gente conhecia já a verdade do café, do suco de laranja, e aí foi agregando a isso o complexo soja, açúcar, etanol, frango e agora carnes. Então o Brasil tem uma importância muito grande nesse sentido, e especialmente nesse governo, até por uma questão de que o agro tem uma vocação natural, nós estamos vendo um desenvolvimento ainda muito importante. Um PIB que se mostra negativo, numa situação extremamente de crise econômica reconhecida, o agro ainda trabalha ao contrário. Ou seja, o PIB do agro esse ano deve ainda ser positivo quase 0,5% e projeta para a safra 2017, que seria o nosso ano calendário, um crescimento já superior a 2,5%. Ora, na realidade, a política deixa instável o mercado, mas não cerceia o crescimento do agro. O agro é obrigatoriamente safra, e aí tem os aspectos que interferem no nosso negócio, que é a sazonalidade, primeiro, ou seja, o primeiro semestre costuma ser muito mais fraco do que o segundo semestre, quando vem a safra de verão. As chuvas são determinantes para a produção agrícola brasileira, e assim sendo, a gente vai entender e encontrar a preocupação com o clima, a preocupação com pragas, e nesse momento aí sim, a sua pergunta tem muito a ver, o endividamento do agro ainda é muito elevado e com certeza nesse sentido os juros atrapalham, mas o câmbio nos favoreceu recentemente. Quando o dólar foi a R$4, nunca se exportou tanto. Esses 7 meses nós batemos recordes de exportação, seja no complexo soja, que volumetricamente já chegou a 20 bilhões de dólares, assim como no complexo cana, açúcar e etanol também houve um crescimento significativo. E essa mudança de tendência no câmbio, qual foi o impacto no agro? Na realidade, há uma preocupação muito grande do que possa vir a acontecer com essa nova equipe econômica, sem nenhuma crítica específica, mas controlar a inflação via câmbio pode gerar um desassossego no mercado agropecuário. O mercado reage positivamente quando você recebe mais reais por dólar exportado. A vocação de exportação do agro brasileiro é enorme e não pode ser diferente. O Brasil é hoje o 2º maior exportador de alimento do mundo. Efetivamente há um mercado interno, talvez o milho tenha demonstrado isso nesse momento, onde nós saímos de importadores de milho em 2011 para o 2º maior exportador de milho nesse momento, 2015-16. O que acabou gerando problemas internos, porque o milho no Brasil, 70% dele é vocacionado e entregue para ração animal. Ou seja, o milho vira frango e porco no momento seguinte. E isso acabou atrapalhando nesse momento essa situação. O câmbio então, ele tem que estar numa faixa de conforto que nós estimamos na Macrosector entre 3,30 e 3,80. Como ele já caminha a 3,2 e pode tendenciosamente chegar perto de 3, isso pode representar um grande problema futuro para o agro. Mas eu acho que o governo já percebeu isso e a situação está sob controle, fica-se trabalhando numa faixa cambial. O que nos assusta é que o Brasil, a despeito da situação crítica, tem 375 bilhões de dólares de reserva. O que vai se fazer com isso é que nos põe algum receio. Perspectivas para safras de soja e milho?
As perspectivas do milho já foram até concluídas, porque a safrinha... O Brasil tem esse predicado, é preciso explicar um pouco a quem está nos ouvindo e nos vendo, de que o Brasil ele tem uma dádiva, que é um país tropical. Um país tropical, nós fazemos 2 safras por ano. Um pouco diferente da Suíça, ou do Canadá, ou dos Estados Unidos, que você tem uma safra grande, que é a safra de verão. Nós fazemos 2 e, de forma irrigada, fazemos 3 safras. Algumas culturas nós chegamos a fazer 4 vezes ao ano. Então, isso é a dádiva, esse é o nosso bônus. O ônus é que nós temos um volume de pragas e doenças infinitamente maior do que aquele que tem na Rússia, na Ucrânia e no Canadá. As perspectivas de safra, sobretudo soja e milho, foram excepcionais. Nós devemos chegar em 100 milhões de toneladas de soja, nós viramos o maior player de soja no mercado internacional, para e passo com o mercado americano, e nós temos como grande cliente, isso talvez seja um risco a ser medido, a China. Hoje, 22% do agro brasileiro tem por destino China e Ásia-Pacífico. Ora, se eles ficarem resfriados, nós podemos pegar pneumonia. Esse é um cuidado que a gente deve ter, mas o farelo de soja que sai diariamente dos portos brasileiros para a China vão engordar o frango e o porco no mercado internacional. Impacto de fatores climáticos nas culturas. Eles continuam existindo, a laninha deve continuar até 2019. Nós vimos uma estação chuvosa completamente estranha esse ano. O clima mudou, todos nós estamos sabendo que o clima mudou. Não é desastroso, mas nós vamos ter que saber conviver com isso. Por exemplo, nesse momento o clima deve... eu costumo brincar que Deus é americano e ganha em dólar. Nesse momento a safra americana é excepcional, porque nós estamos vivendo o que se chama em Chicago weather market, ou seja, é um mercado de clima. O clima correndo favoravelmente, a produção americana é extremamente maior do que a brasileira, sobretudo no milho, e na soja pode nos tirar um pouco de mercado. Mas, nesse momento, como falava você, o clima não nos preocupa, mas nos preocupa sempre a permanência de um clima diferente, onde, por exemplo, agora o frio não é tão intenso. E vou recordar ao telespectador de que as grandes geadas brasileiras aconteceram no mês de agosto, ou seja, não é porque acabou julho, que as férias escolares, que está resolvido o problema. Não, nós temos que estar atento ao frio. Tivemos uma geada em Muzambinho, isso atrapalhou a colheita de café, mas por outro lado os preços sobem. É meio paradoxal isso, mas quando cai a produção, os preços imediatamente reagem. Então nós temos bons preços de soja e milho e temos excelentes perspectivas de café e cana-de-açúcar. Sobretudo porque acontecem problemas nos outros hemisférios do mundo. Quando a Austrália tem problemas de seca, o açúcar brasileiro ganha mercado. Quando a Ásia-Pacífico tem problemas e tem problemas de falta de água, o Brasil é privilegiado em água doce. Gostaria de saber a sua opinião sobre a disparada de preço de alguns produtos e talvez uma falta de controle interno de uma política de segurança alimentar, o que a gente vê e feito com excelência, por exemplo, nos Estados Unidos pelo USDA. E mais do que isso, na China, pelo governo chinês. A China coloca a tarifa e tira a tarifa de acordo com o critério de segurança alimentar. Só para relembrar a você, Lu, nós temos 1,350 bilhão de chineses. Então, ali a política é de mão de obra intensiva e de segurança alimentar. O Brasil, por uma certa forma, ainda tem faixas extremas de pobreza. Nós temos aí entre 750 a 800 mil pessoas que não estão com nenhuma nutrição e eles fazem parte de um exército internacional de pouco privilegiados. A FAO tem sido responsável por isso. Nós temos uma preocupação muito grande, tivemos agora um efeito típico no feijão brasileiro, fruto do clima, excesso de chuva, houve uma perda, e aí entra-se em crise de deficiência alimentar, sabendo que a nutrição básica
básica do brasileiro é ainda o arroz e feijão. Arroz não nos põe medo, arroz tem uma superprodução e os países que comem arroz na Ásia Pacífica são todos autossuficientes. De tal forma que eu diria que a gente deveria incrementar, sim, essa política de segurança alimentar, trabalhando ou com estoques um pouco mais elevados, que é um pouco o papel da Conab e foi no passado o papel da CFP, e que também, de certa forma, utilizar os mecanismos financeiros de fazer hedge, porque, por exemplo, o Chicago Board of Trade, dentro da Bolsa de Cereais de Chicago, passa 6 vezes a safra mundial de soja, onde significa dizer que você pode fazer hedge, ou seja, você vende no mercado físico e você ao mesmo tempo compra no futuro, e isso mantém um certo equilíbrio e uma média, assim como os bancos fazem com o nosso saldo médio. Você deve comprar todo dia e vender todo dia para manter uma média mais segura de alimentação. Senhor Eduardo Dayer, muito obrigada por essa primeira entrevista aqui para a Educascope TV. Disponha e quantas outras forem necessárias para a gente falar desses aspectos que são tão importantes para o nosso público. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.